Olá, amados, saudades de vocês, esse momento de aulas online remotas. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante e que em breve estaremos aí nas aulas presenciais. Lembrando a vocês que qualquer dúvida vocês podem estar postando aí na nossa plataforma da instituição, tirando as suas dúvidas, e estaremos respondendo através aí da plataforma ou através do e-mail. Então, nesse momento, estaremos abordando o assunto nervos cranianos. Espero que vocês estudem, peguem um caderno aí para algumas anotações, dúvidas, para que vocês posteriormente possam estar interagindo comigo nas aulas online. Primeiramente, para que nós possamos compreender o assunto sobre nervos cranianos, nós precisamos entender onde é que está localizado esses nervos, de onde partem esses nervos cranianos. Então, precisamos falar do tronco encefálico. Por que o tronco encefálico? Porque a maioria deles ligam-se ao tronco encefálico. Nós temos, exceto os nervos olfatório e óptico, que eles se ligam. O nervo olfatório, ele vai se ligar ao telencéfalo, e o nervo óptico, ele vai se ligar, anote aí, ao diencéfalo. Então, vamos entender aqui. Nós temos esse esquema ilustrativo mostrando o cérebro, que é formado aqui pelo telencéfalo, uma grande parte aqui o telencéfalo, e o diencéfalo localizado na porção medial. O tronco encefálico está representado pela cor cinza, amarelo e azul. Nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo localizado posteriormente. Então, novamente, temos aqui a maioria deles, dos nervos, liga-se ao tronco encefálico, exceto o nervo olfatório, que ele vai se ligar ao telencéfalo, o nervo olfatório, e o nervo óptico ao diencéfalo. Então, o olfatório vai estar ligando-se ao telencéfalo e o óptico ao diencéfalo. Então, registre essa informação para que vocês possam compreender aí futuramente e estar revisando esse vídeo. Então, novamente, temos o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Olha só, mesencéfalo, ponte e bulbo. Nervos cranianos. Então, eu já falei para vocês que a maioria liga-se ao tronco encefálico, exceto o nervo olfatório, que está aí ligando-se na região do telencéfalo, e o nervo óptico na região do diencéfalo. Olha só, vamos aqui imaginar quantos pares de nervos cranianos possuem. 12 pares de nervos cranianos. Lembra dos nervos espinhais? 31 pares de nervos espinhais. O que é interessante é que esses nervos cranianos eles são numerados em uma sequência de cranial para caudal. Então, eles são numerados nessa sequência, crânio-caudal, certo? E outra informação, existe uma origem aparente e uma origem real, certo? Então, existem algumas origens aí no encéfalo e no crânio, certo? No crânio, ele emerge alguns ossos e a gente considera como essas origens, tanto aparente como no encéfalo e no crânio. Olha só novamente aqui os nervos cranianos. Então, aqui está descrito os 12 pares de nervo craniano, o primeiro par, o segundo par, o terceiro par, o quarto par, o quinto par, e segue sexto até o 12º par de nervo craniano, conhecido como hipoglosso. O que é que eu recomendo para vocês? Façam um esquema ilustrativo. Revisem, desenhem, para que vocês possam estar compreendendo todos esses 12 pares de nervo craniano. Então, aqui está descrito o nervo 1, que é conhecido como nervo olfatório, segue o óptico e segue o oculomotor. Então, vários nervos até a gente chegar no 12º par de nervo craniano, que é o hipoglosso.
Olha só, existem os componentes funcionais dos nervos cranianos. Isso aqui mostra a classificação funcional das fibras dos nervos cranianos. Existem as fibras aferentes, pode ser somáticas, viscerais. Essa somática pode ser dividida em gerais e especiais, as viscerais também gerais e especiais. As fibras eferentes, nós temos aí a somática e temos as viscerais, que podem ser gerais e especiais. Então, esse tem um propósito, né? O que foi assim, vocês têm um propósito de que chama a atenção aqui é a complexidade funcional dos nervos cranianos. Então, eles são determinados mais precisamente por alguns componentes especiais, que são essas fibras, tanto aferentes como as fibras eferentes. Então, o que é que eu tenho nesse próximo aqui slide? Algumas em relação à origem aparente em relação ao encéfalo, a origem aparente em relação ao crânio. E aí mostra dos 12 pares de nervo craniano, né? Então, a origem aparente, tanto em relação ao encéfalo, como em relação ao crânio. Então, deixe aí registrado a nível de informação para vocês, para que vocês possam estar aí tirando suas dúvidas posteriormente. Olha só, vamos falar aqui dos componentes aferentes somáticos gerais. Então, nós entendemos aqui que os animais, assim, ao longo de sua evolução, desenvolveu os órgãos do sentido, né? Então, eles se tornaram, né, mais complexos e especiais nos mamíferos. Nós temos os órgãos aí do sentido, que é a audição, a visão, gustação, a olfação. Então, existem receptores especiais desses órgãos, são denominados de especiais. Então, eles vão ser distintos dos demais receptores por eles se encontrarem em todo o resto do corpo, certo? Então, ele distingue dos demais receptores pelo fato de ser encontrado em todo o resto do corpo. Por isso que eles vão ser chamados de gerais. Eu vou encontrar em todo o corpo. Então, as fibras nervosas em relação a estes receptores são classificados como especiais. Quando eu falo de órgãos, receptores desses órgãos, eles são denominados de especiais. Então, eu vou ter fibras aferentes somáticas especiais. Eu vou ter fibras aferentes somáticas gerais, por encontrarem em todo o corpo, por isso que elas são denominadas de gerais, certo? Já especiais eu vou encontrar em órgãos, né? Esses órgãos mais complexos, conhecidos, que se desenvolveram e possuem receptores especiais. Então, vamos falar aqui dessas fibras aferentes, né? Fibras aferentes somáticas gerais, olha só, originam em esteroceptores e proprioceptores. Então, eles vão conduzir impulsos em relação à temperatura, dor, pressão, tato, propriocepção. As fibras aferentes especiais, olha só, os órgãos retina, ouvido interno. Então, impulso relacionado com a visão, audição e equilíbrio. Fibras eferentes viscerais gerais originam em vísceros receptores e conduzem, por exemplo, impulso relacionado com a dor visceral. Então, são gerais. Agora, tem aqueles especiais, aferentes viscerais. Então, eles originam já em receptores especiais, como gustativo, olfatório. Então, eles são considerados viscerais por estarem localizados nos sistemas viscerais, como sistemas digestivo, anote aí, e respiratório. Vamos agora, nesse momento, eu vou encerrar esse vídeo que retrata um pouco aí essas fibras. Vocês viram as fibras aferentes, vocês vão revisar um pouco também os componentes eferentes,
certo? Existe também as classificações, porque essa classificação funcional das fibras eferentes, que vocês vão fazer uma revisão dos nervos cranianos, é uma recapitulação daqueles músculos estriados esqueléticos que vocês devem ter visto na fisiologia. Então, a maioria desses músculos, eles derivam, né, dos músculos estriados, que nós chamamos miotônicos, certo? Então, façam essas revisões em relação a essas fibras eferentes especiais, lembrando que essas fibras inervam os músculos nele originados, né? Por isso que elas são chamadas de fibras eferentes viscerais especiais. E vão se distinguir também, diferenciar das fibras eferentes viscerais gerais, certo? Porque as gerais estão relacionadas com a inervação dos músculos liso, cardíaco e das glândulas. Então, nesse momento, encerramos esse vídeo para dar continuidade com os nervos cranianos.